Obrigado. Que o Senhor possa vestir o descoberto, que o Senhor possa se fazer presente a cada um segundo a sua necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui. Os irmãos que for chegando, vai dando um oi e vai acompanhando aí. Depois a gente dá uma paradinha para conversar um pouco. A palavra que nós começamos aqui é Apocalipse, capítulo 2, do 2 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, é a palavra que nós estamos meditando aqui nessa noite. Em nome de Jesus. E amém. E amém. O pessoal está chegando, deixa o pessoal chegar e nós vamos tocar ficha. Chegou aí por último a Rosane, e eu acho que é o pastor Sandro e a pastora Nelly. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente lê essa passagem de Apocalipse, capítulo 2, ele falando à igreja de Éfeso, o Senhor ele dá, não é uma demonstração, mas ele é Deus mostrando, é Deus sendo Deus. É o Deus que agora se manifesta, ele manifesta um querer, uma vontade por meio da sua onisciência. A onisciência é o Deus que sabe todas as coisas. A onisciência é o Deus que está ciente de todas as coisas. Esse é Deus. Então aqui Deus, ele traz, ele apresenta uma vontade por meio da onisciência. É o Deus que sabe tudo. Ao mesmo tempo nos traz um aspecto de o Deus que é onisciente também é onipresente. É o Deus que sabe tudo porque está em todos os lugares. Deus é Deus. Deus não sabe de todas as coisas porque Ele está em todos os lugares. E nem está em todos os lugares porque sabe de todas as coisas. Eu acho que não é isso. Mas Ele está em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas. Porque existe um pequeno princípio que é o Deus onipresente que está em todos os lugares, mesmo sendo onipresente, Ele não se faz presente em todos os lugares. Porque tem lugar que Deus só vai se fazer presente se houver 2 ou mais. Tem muitos lugares que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Deus não está ali. Por quê? Porque o princípio não é ter onde houver 2 ou mais, ou 3 ou mais, ali eu estarei. O princípio é onde houver 2 pessoas ou mais, cujo coração estejam voltados para a presença dele. Não basta ter uma multidão ou um grupo de pessoas. Tem que ser pode ser até um pequeno grupo de pessoas, ou um grande grupo, mas não se trata do número de pessoas. Se trata do objetivo, o propósito do coração daquelas pessoas que estão naquele lugar.
se elas têm uma sede, se elas querem Deus naquele lugar, então Deus vai se fazer presente naquele lugar e vai se manifestar naquele lugar onde elas estão. Amém? Porque Deus pode estar em Deus pode estar no lugar e não se manifestar, não se fazer presente. Mas Ele está ali e Ele sabe o que acontece ali. Agora, eu acredito que Deus está aqui conosco. Deus está comigo aqui. Deus está com você aí. Ele sabe, Ele está vendo o que está acontecendo aqui. Porque Ele está e porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas agora a manifestação dEle vai acontecer se nós apresentarmos um coração. Se Ele está vendo, é o que sabe tudo. Se Ele sabe que no nosso coração tem uma fome, uma sede, tem um querer, tem uma busca, tem um anseio, se existe uma vontade em nós de estar com Ele, Ele vai manifestar a vontade dEle de estar conosco. É isso que nós precisamos entender. Que o Deus onipresente, Ele se faz presente se você tem uma vontade de estar com Ele no tempo presente. É agora, é nós, você está me ouvindo aqui, você está ouvindo e vendo essa live. E agora você eu estou falando com você, você está ouvindo e você tem vontade que Deus venha nesse lugar que você está, sentado onde você está, do jeito que você está. Então, você quer que Deus toque você, você quer que Deus toque a sua vida, você quer mais do Senhor. Então, Ele se faz presente nesse momento. Ele se manifesta não somente segundo a necessidade, mas segundo essa vontade, ou seja, aquele que sacia a fome e sacia a sede. É alguém que quer ser tocado pela vida de Deus, porque não aceita mais a sua vida. É aquele que realmente ele tem um anseio, ele quer que Jesus venha naquele lugar. E aí ele se manifesta segundo esse querer. Então ele se faz presente. Irmãos, esse Deus é o Deus que está falando: olha, eu conheço tudo, eu conheço as tuas obras, a tua obragem, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu conheço os teus conceitos, eu conheço os teus valores, eu conheço a tua índole, eu conheço o teu coração. E tudo isso que tu carrega, todos esses fundamentos que você carrega como princípio dentro de você, eu quero dizer que isso é bom. Nós somos parecidos, porque tu não suporta o que eu também não suporto. Tu preza por aquilo que eu prezo. É como se Deus falasse para nós: olha, a gente está conectado na mesma mente. Nós estamos conectados com o mesmo, nós andamos, nós caminhamos com o mesmo intuito, com o mesmo querer, com a mesma vontade, com a mesma mentalidade. Nós temos a mente de Cristo e estamos desenvolvendo agora, através de um caminhar, a mentalidade de Cristo. Eu quero dizer para você que nós estamos juntos nessa. Nós somos um só na mente. Nós somos um só nos valores. É isso que Deus está falando. Mas quando nós continuamos lendo, Ele diz ali no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, Ele fala, nós estamos cada vez nos entrosando mais. Meu Deus do céu, que coisa agradável isso. Nós compactuamos da mesma ideologia, da mesma ideia. Só que nós estamos
um pouco desalinhados na essência. Nós estamos desalinhados, nós estamos um pouco desconectados no espírito. Você carrega os mesmos valores que eu, você anda pelo mesmo propósito que eu, mas o que te move a fazer o que você faz não é o que move eu a fazer o que eu faço. Então é por isso que o resultado, o fruto, nós não estamos em unidade, nós não estamos unificados e nós não estamos colhendo do mesmo fruto. Você está pegando aí, irmãos? Isso aqui é importante, irmãos. Você não gosta de injustiça, eu também não gosto. Você não gosta da desigualdade, eu também não gosto. Você não gosta de mentira, eu também não gosto. Os teus valores, eu estou vendo que tu está te esforçando para se aproximar dos valores de Deus, dos meus. É como se Deus falasse, eu vejo o teu esforço para andar e se aproximar cada vez mais dos meus valores. Isso é bom. Eu quero dizer que eu conheço tudo isso. Só que o nosso coração, ele não tem a mesma batida. Eu ando numa batida e você anda noutra. O que me move a fazer aquilo que eu faço não é o que move você a fazer o que você faz. E aí a gente tem resultados diferentes em relação às mesmas questões. Porque aquilo que vai gerar o fruto, o mesmo fruto, irmãos, olha só, o que vai gerar o mesmo fruto ou o mesmo resultado, dependendo do que nós podemos estar falando, não é o mesmo intuito. O que vai gerar o mesmo fruto ou o mesmo resultado é quando nós temos a mesma essência. Não é o mesmo intuito. Não é o mesmo intuito, irmãos. Isso é o que nós temos que parar um pouquinho e aprender, e a gente vai ter que repensar nesse tempo sobre isso. Por muito tempo, a própria igreja, ela achou que ter a mente de Cristo e andar na mentalidade, desenvolvendo essa mentalidade de Cristo, era o suficiente. E ela achava que estava sendo aprovada pelo Senhor, porque ela carregava os mesmos conceitos, os estatutos, a lei. Não, irmão, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Só que o que nos une não é estar carregar o mesmo preceito. A unidade, ela não se estabelece quando nós estamos de acordo nos estatutos. A unidade, ela é estabelecida quando nós estamos no mesmo espírito. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso, que você desse atenção que eu estou falando. E que você, sem se distrair, sem desvairar, pudesse dar uma parada. A igreja de Jesus, que anda na vontade de Jesus, não é aquela que anda, não é aquela que tem a palavra. É aquela que anda no mesmo espírito da palavra. Olha só. Você lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Está lá no Evangelho de João. Você lembra da mulher que foi pega em adultério? Aqueles homens trouxeram aquela mulher e falaram, ó Senhor, essa mulher aqui ela foi pega em flagrante. E a palavra diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Irmãos, a palavra dizia que ela tinha que ser punida. Agora, a mesma palavra
tem uma essência que aqueles homens não conheciam. Então, o que nos une não é a palavra somente. Você pode estar apegado, abraçado na palavra, mas se você não desenvolver, se você não entrar dentro dela, ou se você não deixar que ela entre em você, você nunca vai saber o que está por trás da palavra, a revelação da palavra. Porque, olha só, o verbo se fez carne. Tem pessoas que só conseguem chegar até o verbo, mas nunca conseguem tocar na vida que está dentro do verbo. A carne que se formou por meio do verbo. O próprio Cristo que é o verbo. Não, tem pessoas que ficam só na palavra. Aqueles homens pegando a letra, pegando a lei, eles queriam matar. Jesus pegou a lei, extraiu o espírito da lei, a essência, e mostrou para eles, olha, a palavra ela é boa, só que ela é boa e ela foi dada e ela veio a nós, mas não para matar. A palavra ela veio para gerar vida. O intuito nunca foi para matar, irmãos. Até quando matou não era para matar, era para gerar proteção e segurança. Até quando matou, o propósito não era matar, o propósito era gerar vida. Então, a igreja ela perdeu um pouco desse discernimento. E por muito tempo, e até os nossos dias, ela tem a palavra, ela medita na palavra, ela se esforça, e acha que está sendo aprovada pelo Senhor. Acha que está fazendo a vontade do Pai, mas não está. Porque perdeu a passada. Ela entrou num lugar, ela visualizou o contexto, o texto, só que ela não viu que foi medido mais 1000 côvados para dentro e era para estar. É um processo gradativo, é um processo de aprofundamento. Ela ficou parada. Ela ficou parada nos primeiros passos. Ela não viu que existia uma continuidade. Ela não entendeu que o processo é processual. Ainda tem alguém que está medindo 1000 côvados e falando, vamos mais para dentro. Mas até onde nós vamos? Nós vamos até onde nós não tivermos mais controle. Esse é o lugar que Deus quer nos levar. O intuito é nos levar a um lugar onde só Ele tem o controle. Irmão, é a água que bate nos lombos, é a água que bate no pescoço. E ali é o momento que você não sente o pé mais no chão, você está distante da margem, você não domina muito mais. Agora o mar domina muito mais sobre você do que você sobre o mar. Esse é o ambiente. Esse é o ambiente propício. Mas quando você perde o passo, quando você não acompanha, você se perdeu no tempo, deixou as coisas passar, foi medido mais 1000 côvados para dentro e você não acompanhou a passada. Você ficou ali no verbo. Irmãos, por um tempo, teve o tempo que era o verbo. Aí o processo você parou, você não está mais nem desfrutando, nem vivenciando, nem experimentando, nem sendo experimentado nas fases que compõem o processo. E você parou, você está andando num lugar que nem você sabe. Porque no primeiro momento você veio, você se aproximou do verbo. Só que perdeu a passada, o verbo virou carne. O verbo se fez carne. E você não acompanhou esse processo. Já não é mais uma palavra. Aquilo que era uma palavra agora tem vida, você conversa com ela. Irmãos, no primeiro momento era só ela que falava conosco. Porque tem que ser assim, eu tenho mais que ouvir. Porque nos primeiros momentos a gente não conversa, a gente só pede. Mas chega um tempo, quando o verbo vira carne,
é que mudou algo. Agora eu falo também. Mas é processual. Aqui eu aprendi, porque eu me permiti viver isso. Eu me permiti ser experimentado nisso. Ser forjado, ser trabalhado, ser preparado. Aí eu aprendi que quando o verbo se faz carne, eu falo agora, mas eu não fico pedindo. Mas eu também falo. Por quê? Porque agora é um ambiente de comunicação. É relação. Quantas vezes a gente viu lá, eu me lembro de um tempo, a igreja achando que estava se comunicando com Jesus. Reuniões de oração para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Por quê? Porque ela acha que ela não precisava ouvir a diretiva, porque no seu conceito, no seu entendimento, ela já estava fazendo a vontade de Deus. Alguém que entende que já está fazendo a vontade de Deus, ele não para ouvir a diretiva, porque ele já está fazendo. Ele entende que ele já está correspondendo. Ele para naquele lugar para falar e para pedir. Só que a confirmação, aquilo que testifica no coração, aquilo que me faz eu pensar, eu achar, eu acreditar que eu estou alinhado com Deus, a sinalização vem por meios de... porque a igreja está vindo pessoas, porque alguma coisa está acontecendo, porque uma bênção, porque alguma situação externa. Não é isso, irmãos, que confirma. Não é isso que nos avaliza, nos atesta. O sinal de positivo de Deus, o sinal positivo do Senhor, nem sempre ele vem fazendo uma movimentação ou estabelecendo uma ação sobrenatural para confirmar no nosso coração que ele está conosco. Não. Eu até acredito que à medida que nós vamos andando nesses lugares, agora Deus está confirmando do lado de dentro. Porque o que confirma não é do lado de fora. Irmão, se fosse assim, Paulo, imagina a vida de Paulo. Paulo volta e meia estava apanhando, sendo preso. Então que confirmação que Paulo carregava que Deus era com ele? Com certeza não eram as evidências do lado de fora, mas era aquilo que o Espírito falava do lado de dentro. Ao ponto de estar preso e estar lá na cadeia escrevendo ao Timóteo, meu verdadeiro filho. Sede meus imitadores. O cara preso. Por quê? Porque ele entendeu a forma que Deus fala. Ele entendeu os ambientes de Deus. Irmãos, tem um tempo que Deus vai falando e Deus vai sinalizando. É do lado de fora mesmo. Mas isso é só para você entender, é só para nós saber que Ele é Deus. Daqui a pouco Ele muda o processo, ele muda a fase, Ele estabelece agora uma nova forma de se comunicar. Quando o Senhor tirou o povo hebreu do Egito, à noite tinha uma coluna de fogo e durante o dia tinha uma nuvem. E eles andavam sendo guiados pela coluna e pela nuvem. Nessa batida, nesse passo. Quando para a nuvem, o povo para. A nuvem se move, o povo se move. Para a coluna de fogo, o povo para. A coluna se move, o povo se move. A coluna de fogo não era só para iluminar a noite ou aquecer. Era para guiar. Tinha dias de noite, tinha momentos que era noite, mas tinha que caminhar. Porque era para guiar, não era só para esquentar. Então nós temos que entender aquilo que Deus, até quando Ele decide fazer algo no cenário externo,
é entender o que Deus está fazendo. Às vezes Deus coloca uma coluna sobre uma pessoa, uma coluna de fogo, e aquela pessoa entende, Deus está fazendo isso para me aquecer. É o calor do Espírito. E para me iluminar, porque em meio às trevas, Deus colocou sobre mim algo que vai iluminar o meu caminho de luz. É também. Só que de repente você não entendeu que aquilo que foi estabelecido para te aquecer, para trazer clareza, também serve para te guiar, ainda que seja noite. Ou seja, a coluna está se movendo, irmão, sai desse lugar. Sai desse lugar. E você não quer sair daí, porque você interpretou que a coluna é para aquecer e para iluminar. Você não interpretou que ela era para guiar também. Quando é de dia, você interpretou que a nuvem é para que o sol não se faça tão forte a ponto de te queimar. Então a gente interpreta a nuvem como refrigério de Deus. Não, irmãos, é um aspecto para Deus, é condução, é Deus nos conduzindo. Mas chegou um momento, o que Deus fez? Irmãos, Deus conduziu o povo até um monte. Quando chegou no monte, Ele mesmo desceu, Ele mandou o povo se preparar, porque agora eu vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês. O povo não conseguiu lidar com aquela situação. Ali foi o momento que o povo estabeleceu um homem, e até hoje é assim. As pessoas preferem alguém que fale, o intermediário, que faça o meio-campo, que seja o porta-voz. Irmãos, na caminhada, existem fases que vai ter o porta-voz. Sempre vai ter um Moisés ali. E sempre vai ter alguém que vai representar o Cristo ali, que vai fazer essa conexão. Vai fazer essa ligação entre você e Deus, vai fazer essa ponte. Deus faz isso. Mas chega um momento que agora você tem que se tornar uma ponte. Você se torna o elo. É você que se torna esse meio de comunicação, de ligação. Por quê? Porque, irmão, quando Deus está trazendo você para um lugar, Deus coloca uma pessoa. Mas agora, quando você quer ganhar a sua família, você é essa pessoa. E aí o tempo passou, você não acompanhou a passada. E você não se tornou aquilo que você deveria se tornar. Mas você caminhou. Você aprendeu. Você estudou. Você cresceu. Agora você nem precisa de muitas pessoas para te dizer o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe falar de Jesus. Você até ensina sobre Jesus. Nós somos assim. Porque nós somos seres em desenvolvimento. Então a gente se desenvolveu. Desenvolvimento faz parte do nosso ciclo de vida. É inevitável. Ninguém pode parar. Ninguém pode impedir de nós crescermos. Nós vamos crescer. Agora, o crescimento não quer dizer que nós podemos ter crescido, mas podemos não ter amadurecido. A gente pode ter lido, mas pode não ter entendido. Porque Deus é um Deus que ele é um Deus que se movimenta. E quando você não acompanha Deus, Ele continua e você fica. Irmãos, não é Deus que vai nos acompanhar, é nós que acompanhamos Ele. Sempre vai ser assim. Não era Jesus que vinha para acompanhar uma pessoa. Jesus estava caminhando e as pessoas vinham acompanhando Ele. A nuvem ia, a coluna ia e o povo vinha. Não era o povo que ia, a coluna ia atrás. É nós que estamos em processo de reconciliação com Deus. Nós temos que correr atrás dele. É nós que corremos. Por quê?
Porque Ele já veio atrás de nós. Ele já veio. Ele veio, cumpriu, completou e consumou. Agora, o véu que foi rasgado agora você tem que vir, porque o Santo dos Santos, esse ambiente não vai ir atrás de você. Você vai ter que se esforçar para entrar nesse ambiente. Então você vai ter que acompanhar os passos, você vai ter que acompanhar os processos, você vai ter que entender como é que Deus está falando. E às vezes a gente olha só para um aspecto, só para uma parte, e a gente esquece de outra. Por quê? Porque nós temos uma tendência a ter uma inclinação para prestar atenção em tudo aquilo que aparece. E irmãos, tudo que diz respeito, tudo que envolve uma manifestação, tudo aquilo que aparece, nós temos um cuidado e uma preocupação para fazer bem feito. Nós temos um cuidado e uma preocupação para fazer bem feito. Por quê? Porque o que aparece, o nosso nome está envolvido. A nossa imagem está envolvida. E ninguém quer ter a sua imagem denegrida, ninguém quer ter o seu nome mal visto, mal quisto. Então é uma preocupação mais conosco do que com aquilo que Deus quer fazer. E nessa movimentação a igreja se enrolou, a igreja continuou caminhando e aparentemente ela está andando bem. E aí é aquilo que eu estava falando lá no começo. Você carrega os estatutos, os preceitos. Deus não falou que era para mudar. A lei, os cuidados, os decretos, os deveres. A gente tem isso muito claro e a gente cuida para se movimentar de forma uniforme segundo a palavra. A gente cuida para estar na mesma sincronia que a palavra. Mas a gente não tem o mesmo resultado. E a gente não manifesta o mesmo fruto. Porque nessa caminhada, a gente se preocupou com aquilo que nós iríamos manifestar através da movimentação. E nós esquecemos da essência. Irmãos, o que faz a diferença é a essência. O que faz a diferença é a essência. E a gente esqueceu da batida. A batida. Irmãos, por que é importante? Olha só. Por que é importante cuidar isso aqui? A batida do coração. Porque a batida do coração de Deus, ela dita o ritmo. A batida, ela dita a hora, o tempo. A batida. Jesus estava caminhando. Jesus sempre sabia para onde ele ia. E sempre tinha um lugar para ir. Ele nunca estava caminhando em vão. Mas mesmo indo para um lugar, irmãos, Jesus, mesmo indo para a casa de Jairo, ele teve que parar no meio do caminho. Mas ele estava indo para a casa de Jairo. Mas ele parou no meio do caminho, porque alguém tocou nele. A batida. Quando a gente fica só na movimentação, tem coisas que a gente vai, porque a gente está preocupado com a movimentação. É aquilo que estamos manifestando, é aquilo que as pessoas estão vendo, né? Qual é a opinião das pessoas a nosso respeito? É aquilo que nós estamos fazendo, é o nosso nome que está envolvido, é a nossa imagem. E aí a gente vai, e no meio do caminho, alguém toca no manto da igreja. Alguém na rua acreditou. Meu Deus. Algumas pessoas olharam para a igreja e acreditaram que se elas fossem apenas num culto, numa reunião,
Se ela sentasse com um pastor, com um irmão, uma pessoa que estava lá dentro, alguém que saísse por aquelas portas. Irmãos, teve pessoas na rua. Alguém acreditou que se tocasse na orla do manto, ela seria curada. Por quê? Porque a igreja iria ajudar. A igreja ia dar um suporte, a igreja ia amar. A igreja está ali para isso, ela acreditou. Então, quando ela viu a igreja se movimentar, ela acreditou. Está aqui, hoje é o meu dia. Faz muito tempo que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, mas se eu tocar no manto, se eu conseguir conversar com alguém que sair por aquelas portas, que frequenta esse lugar, porque a casa de Deus é Betel, esse é o lugar onde está o Senhor. Se eu tocar na orla, vai ser o suficiente. A igreja estava tão preocupada, tão corriqueira, tão atarefada, tão preocupada com os estatutos, com os preceitos, com os decretos, com os cuidados. E ela perdeu o coração. Ela não para mais. As pessoas estão querendo tocar nela, estão querendo entrar, estão querendo extrair da igreja aquilo que só... Irmãos, olha só, tem pessoas que estão tocando na igreja para tentar extrair o que a igreja carrega. Elas acreditam que a igreja carrega o encargo, carrega uma força, carrega um poder. Foi dado à igreja. A igreja é essa instituição na terra. Ela tem autorização. Foi-lhes dado autoridade e autorização para se movimentar, para estabelecer ordem, para curar, para expulsar demônio, para libertar. As pessoas vieram, tocaram, e a igreja não sentiu. A igreja não liberou nada sobre aquela pessoa. Por quê? Porque a igreja perdeu o primeiro amor. As pessoas vieram até a igreja tentando tocar na orla. E a igreja deu um formulário marcando um horário e um dia para sentar. A igreja perdeu. E ela não viu que ela perdeu, ela continuou caminhando. Porque para ela, ela está recebendo visitantes, ela está conseguindo cumprir com suas responsabilidades, ela está vendo algumas coisas acontecer, e para ela ainda é o sinal de Deus, que Deus está com a igreja. Assim a igreja, assim algumas famílias, assim são algumas pessoas. Perderam a batida do coração. Se apegaram ao que está escrito. E é mesmo, tem que ser, a palavra é o que está escrito. Mas aí Jesus, ele elevou o nível e começou a falar: agora nós não vamos só viver pelo que está escrito, nós vamos nos mover pelo Espírito daquilo que está escrito. E nós... Aí quando Jesus está caminhando, ele viu um coxo. Irmão, toda vez que Jesus via um coxo, ele tinha que... ou ele ia ou ele parava. Mandava trazer alguma... Coxo e cego tem uma coisa que é o seguinte: porque Deus é um Deus de visão. Deus é um Deus de movimento. Aí então, ele não... eu acredito que Deus não suporta ver alguém que não consegue se movimentar.
Deus não suporta ver alguém que não consegue enxergar. Porque Deus, ele é um Deus que ele pegou um homem, leva para um lugar e diz assim, ó, filho do homem, o que tu está vendo? Deus sempre se comunicou com o homem dessa forma. O que tu está enxergando? Escreve o que tu vê. Aí quando Jesus vê um homem cego, ele não suporta isso. Jesus sempre se movimentando. Daí quando ele vê alguém que não pode se movimentar, parado, sem condição de ir atrás de nada, ele não suporta isso. Porque no coração dele, ele falou, ide por todo mundo. Ele restaura e envia, ele cura e envia. Ele supre e envia. Ele envia pessoas. Ele não segura ninguém nele. Ele quer que as pessoas que se segurem, vocês devem se segurar nele. Nós devemos nos apegar a ele. Mas ao mesmo tempo ele também nos envia. Então ele vê alguém sem condição de se movimentar, ele não suporta, ele para, ele manda se levantar, ele pega a tua cama e anda. Ele pergunta, tu não quer ser curado? Ele faz isso, porque ele não suporta isso. Ele não suporta. E aí ele viu a igreja correndo. Deus viu a igreja correndo, movimento direto, e ele falou, meu Deus. Ela não entendeu. A igreja me viu e ela teve uma percepção desse aspecto, da forma como eu sou um Deus, ele é um Deus de movimento, de visão. Aí a igreja estabeleceu uma visão de conquista, se enganjou em uma edificação, e corre, Jesus está falando, não, vocês fizeram uma leitura errada. Eu me movimento, mas não como vocês. Eu tenho um desejo de conquista, mas nós almejamos, nós temos valores diferentes. Por quê? Porque Jesus quando estava andando, ele via um coxo, um cego, e movido de íntima compaixão. Ou seja, lembra do verbo que se fez carne? Lembra o espírito da letra? Agora o Espírito Santo. João capítulo 14 fala sobre isso. Eis que eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Então Jesus via algo, ele, não posso continuar, eu tenho que parar aqui. E movido por íntima compaixão. Movido por uma íntima compaixão. O Espírito move o Senhor. Irmãos, se a gente não aprender a se movimentar pelo Espírito, é por isso que a colheita, é por isso que as colheitas não estão batendo. É por isso que os resultados estão diferentes. É uma igreja só. As multiformas estão estabelecidas e manifestadas por meio da igreja. As multiformas, uma é de célula, outra não, outra é assim, outra é assado. As multiformas. O ID é estabelecido para todos. Só que a gente vê tanta variedade de fruto, uma colheita tão diferente de uns para os outros. Por quê? E assim também somos nós, na individualidade.
Meu Deus, às vezes o que é amor para mim não é amor para o outro. O que é amor para o outro não é amor para mim. A gente diverge em coisas que não era para nós divergirmos. E às vezes a gente acha que isso é por causa da nossa característica, porque nós não somos iguais. Claro, nós não somos iguais. Nunca seremos. Deus nos fez assim. Mas a essência é só uma, é o mesmo Espírito para todos. Não tem problema a gente ser diferente. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Mas a batida é a mesma. Os valores deveriam ser os mesmos. A palavra deveria ser a mesma. O Espírito deveria ser o mesmo. Para o fruto e para a colheita serem os mesmos. E a gente diverge tanto. E agora é essa a igreja que é de Jesus. Não, é essa igreja aqui que é de Jesus. E de repente Deus talvez esteja falando, eu não sou de ninguém. Nem vocês não são meus. Vocês são de vocês mesmos. Porque vocês acham que são meus, porque vocês se apegaram na palavra. Não. Aqueles que são meus, eles seguiam pela voz. Eles ouvem a minha voz e me seguem. Se o Espírito não liberar uma voz dentro no nosso coração, se a gente não ouvir essa voz que é liberada aqui dentro, não tem como seguir. Nesse tempo você não segue Jesus só pela letra. Você pode andar pela letra, mas você não vai conseguir seguir Ele pela letra. Você vai seguir Ele pela voz. Porque Ele fala. É o espírito da letra. É aquilo que eu estava falando para você. Os homens pegaram a letra e por meio da letra queriam matar aquela mulher que estava em adultério. Jesus pegou o espírito da letra. A mesma letra que eles usaram para matar, Jesus mostrou o espírito que estava nela e eles não tinham visto. E falou, vocês querem matar, né? Não. Se vocês entendessem o que clama, a vontade de Deus, o que o Espírito está falando, aqueles que têm ouvido, ouçam. O Espírito quer salvar, Ele não quer matar ninguém. Salvação. Ele é um Deus que salva. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, eu estava pensando, e eu estou encaminhando para o final. Tem alguns momentos que a gente tem que parar e voltar. Vamos ter que voltar. Voltar em alguns lugares. Para remir, para consertar, buscar. Ontem nós meditamos, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança, mas agora não é o que dá esperança. Agora é voltar para tentar lembrar aonde eu me perdi. Você não vai conseguir se realinhar com Deus olhando para frente. Existe um momento que você vai ter que parar e vai ter que buscar dentro de você, ali atrás, o que você parou de fazer que nunca deveria ter deixado de fazer. Não deveria ter parado. O que você trouxe, o que você agregou para junto, que não deveria ter agregado, a gente vai ter que fazer. Esse exercício, às vezes a gente não sabe lidar com esse tipo de situação. Quando tem que voltar, quando tem que parar, quando tem que ir.
Irmãos, Gênesis capítulo 19 fala daquela passagem que quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Você lembra? O Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Eu pegar o ponto específico ali, aqueles homens vão na cidade, reúnem a família de Ló e dizem para eles, vão e não olha para trás. Porque eu vou fazer algo aqui, já foi liberado um decreto, uma sentença sobre essa cidade. Teve a intercessão de Abraão, teve várias coisas ali naquela passagem. Mas olha só, aquilo que Deus estava para fazer era destruir Sodoma. Então Deus pegou a família de Ló e transicionou eles para um novo lugar. Porque o lugar que eles estavam já não dava mais. Então Deus pegou e realocou eles para outro lugar. E o Senhor falou assim, ó, não olha para trás. É a mesma coisa a respeito de quando Deus pegou e tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não tirou o Egito de dentro deles. E volta e meia eles olhavam para trás. Esse é o nosso problema. A gente não consegue discernir esses momentos. Tem momentos que naquilo, conforme aquilo que Deus está fazendo, você não tem que olhar para trás. Você pode estar correndo perigo. Você pode ficar no meio do caminho. Porque você olhou para trás. Então nós temos que discernir quando é que tem que olhar para trás ou não. Quando é que tem que buscar na memória ou não. Quando Deus está fazendo algo novo na sua vida, e Deus está mudando você geograficamente, transicionando você de ambientes, tirando você de um lugar, colocando em outro, você não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente. Senão você pode ficar no meio do caminho. A mulher de Ló não entendeu isso. Nós temos que entender. Quando Deus está fazendo algo novo, você não olha para trás. Agora, quando você está num processo, o processo é processual. Quando você está no processo de Deus, na fase, dentro de um processo, pode ser que Ele mesmo pare você e diga, olha lá, volta lá. Porque você deixou no meio do caminho algo que você não poderia ter deixado. Você deixou aquilo que determinava a forma de você se movimentar. Você não viu isso. Você perdeu o compasso, perdeu a batida. Você anda num ritmo, eu estou no outro. Eu estou falando uma coisa e você está querendo outra. Mas a gente está alinhado nas ideias, a gente concorda com os mentirosos, nós não podemos suportar. A gente concorda que injustiça nós não podemos aceitar. Os preceitos, os estatutos, os cuidados, a gente concorda. Só que a essência que nos move a fazer, a viver, nós estamos desconectados. Aquilo que determinava em você, em nós, a movimentação, era o intuito do porquê. Por que Jesus curava? Porque movido de íntima compaixão. Aí você cura e nem sabe por que você está curando. Porque não há paixão. Você perdeu o que determinava. O fator determinante ficou no meio do caminho. Então até quando faz alguma coisa, você mais trabalha do que vive. E quando vive, não sabe para que está vivendo, nem para quem está vivendo. Meu Deus.
nós precisamos dar uma parada aqui. Entender quando Deus quer. Às vezes Deus quer recuperar alguma coisa dentro de nós. Você lembra de Pedro, que passou uma noite inteira e não pegou nada, não pescou nada. Aí Jesus vem e o que ele fala? Vamos lá de novo, volte lá. Jogue a rede de novo, vamos novamente. Mas Senhor, eu já passei por esse lugar, não deu nada. Não, Pedro, nós vamos voltar a esse lugar. Num lugar que não deu nada, num lugar que não teve êxito, num lugar que você não teve resultado, não teve fruto, não teve sucesso. Mas qual era o intuito de você voltar nesse lugar? Irmãos, não se trata do lugar. O intuito era mostrar que, olha só, aquele ambiente ele só se fez especial porque foi o lugar que você entrou nele com uma expectativa, com uma perspectiva e saiu frustrado. Porque você reuniu dentro de você todas as suas forças, todos os meios, você se preparou, você se organizou, você estava munido, estava atento, os dons, as habilidades, o estudo, e você entrou e saiu desse ambiente, passou a noite toda e não pescou nada. Esse é um ambiente propício para Deus, só para Ele mostrar que o que faz acontecer não vem de você, mas é quando você está com Ele. Quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar entrar em qualquer ambiente, porque se nós estamos com Ele, vai acontecer. Mas ainda que aconteça, o ponto ainda não é o que vai acontecer. Talvez para aquelas pessoas, para aquele lugar onde vai acontecer, onde está acontecendo, elas vão ficar impactadas, porque elas estão olhando para nós. Mas para nós tem que ser muito claro que o que está acontecendo é por causa dele que está em nós. Não tem a ver conosco. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Então voltar em alguns lugares para ter essa experiência é para alicerçar no coração e trazer clareza, gerar uma compreensão de que Ele tem que estar em nós e nós temos que estar nele. Quando a gente entende isso, agora a gente continua caminhando. Aí na mesma batida, na mesma pulsação, com o mesmo coração, a gente vai passar por alguns lugares ou algumas pessoas e nós vamos olhar. Irmãos, Deus não vai talvez precisar falar. Porque se nós formos um com Ele, o próprio Espírito vai gerar compaixão. E aí, quando você olhar, movido de íntima compaixão, quando vê, nós já estamos lá no meio. E o Senhor está fazendo. É isso que nós não podemos perder. Nós não podemos perder aquilo que nos move, aquilo que determina os passos, os lugares, o quando, aonde. O Espírito do Senhor determina essas coisas. Lembra-te de onde você caiu. Volta.
Volta. E recomeça. Talvez isso seja desafiador para muitos de nós, ter que recomeçar novamente. Ter que começar novamente. Recomeçar. É algo desafiador. Recomeçar a partir dessa palavra é começar novamente com Ele. Porque talvez até aqui a movimentação tenha sido por você mesmo. Sabe quando a gente ouve falar que Deus não está no negócio? Tem algumas coisas, ou talvez tem muitas coisas. Irmãos, Deus não está no negócio. Parece que está, mas não está. Tem um mover, tem um sobrenatural, tem um poder. Mas sabe quando falta algo? Está tudo bonito, está acontecendo, mas não tem vida. Tu encosta a cabeça no peito assim, não ouve nada. Não pulsa. Volta lá, irmão. Volta lá. Volta lá. Esse é o tempo que o Senhor nos parou também para isso. Voltar em alguns lugares dentro de nós para restaurar, buscar novamente aquilo que nós deixamos no caminho, o que nos movia, o que determinava, o fator determinante. O fator determinante. O fator determinante. O que nos move. Se Ele é o alfa e o ômega, se Ele é o princípio e o fim, se é dele, por Ele, para Ele todas as coisas, continuar sem carregar o coração dele não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu fico por aqui. Quero partilhar essa palavra com todos aqui. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amanhã nós temos culto às 19 horas. Ali na Avenida do Nazário. Bairro Olaria. 19 horas. Uma palavra. Vai lá, irmão. Vai lá. Que Deus te abençoe. Vai lá. Ouve uma palavra. Deixa Deus falar com você. Esse é o tempo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Nessa palavra é que tudo que Deus falou, Ele fala ali no verso 2 e 3, tudo que Ele fala são coisas que estão do lado de fora, são as coisas aparentes. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, que não suporta os maus, é tudo que está do lado de fora. E a gente tem uma tendência a se preocupar com aquilo que está com o externo, né? É a casa do lado de fora, é a aparência, né? Muito medo do que os outros vão falar, como é que eles vão enxergar. Só que Deus tem uma preocupação tão grande com aquilo que Ele colocou do lado, que Ele colocou dentro, né? O tesouro é no vaso de barro. Tu deixaste o teu primeiro amor, é algo que está dentro. Ou seja, a gente
né? A gente quer manter a batida do lado de fora. Deus está falando, não está batendo do lado de dentro. Mas Deus, está tudo certinho, está tudo no lugar, está tudo bonito. E Deus está falando, mas vocês não estão carregando a minha vida. Vocês aparentam. Existe uma aparência de que nós estamos fazendo isso junto, mas a gente não consegue manifestar aquilo que nós estamos aparentando ser. A igreja, ela carrega uma aparência de que está fazendo a obra de Deus. É uma aparência de uma preocupação com o próximo, com as pessoas, com as almas, com as vidas. É uma aparência. A igreja está alinhada com Jesus, a igreja está alinhada com Deus. É uma aparência por causa da movimentação. Mas ela não consegue manifestar a vida que move ela a fazer tal coisa. É só uma aparência. Ela perdeu o primeiro amor. O primeiro amor, ela perdeu o que ela carregava dentro. A dracma, aquela mulher perdeu a dracma dentro. O amor, essa igreja que perdeu o primeiro amor, ela perdeu o que estava dentro. Por que ela não perdeu o que estava fora? Por que ela não se desviou nesses caminhos? Irmãos, do lado de fora ela estava caminhando alinhada, mas estava desalinhada por dentro, desconectada. É o que está dentro. A igreja, ela aparenta estar preocupada com a lei, com os estatutos, com os preceitos, com os decretos, com os valores. Mas a essência de tudo isso não está dentro dela. Não está dentro dela. E o que muda uma vida é quando... Sabe o que muda uma vida? É quando outra vida viva toca nela. Sabe por que teve que ser Jesus? Porque não se trata do que ele fez, não é o lodo que curou, é a essência que ele carregava, o amor que ele carregava. Irmãos, o que move os céus a emitir uma resposta, uma intervenção, a ponto das pessoas de todos verem algo sobrenatural, é quando tem um coração que se move. Ele é movido pelo mesmo propósito do coração de Deus, com a mesma vontade, com a mesma paixão. Aí ele move aquela pessoa e até aquele lugar, aquele ambiente, até aquela outra pessoa. E chega lá e os recursos naturais não são suficientes. Aí aquela vontade, a fome de justiça. Ou seja, os recursos naturais não são suficientes para que um cego volte a enxergar. Mas a essência do coração, ela extrai dos céus. Ela extrai os recursos do reino. Então Deus abre as comportas e naquele ambiente Deus gera algo sobrenatural. E por isso o milagre acontece. É por isso que o milagre acontece. Irmãos, por favor, querido, presta atenção no que eu estou falando. O milagre acontece por causa disso. Quando há paixão, amor, tem propósito, tem compaixão. Um milagre verdadeiro, que gera vida. Eu sei. O milagre não depende disso. Eu estou falando que ele deveria vir por causa disso, mas ele não depende disso. Tem milagres aí fora. Tem bastante.
Mas naquele dia muitos falarão: Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. O Senhor vai falar: cara, eu não te conheço. Tu tinha uma movimentação estabelecida do lado de fora. Mas o que te movia a fazer as maravilhas, o que te movia a fazer os milagres que você fazia, teu coração estava descompassado do meu. Tu era movido por uma intenção. A mesma intenção que te levava a fazer algo por alguém. Não é o mesmo intuito que me move a fazer algo por alguém. Não. Irmãos, um cuidado eu acho que é legal a gente ter, até para a gente poder pensar. Todo mundo quer operar alguma coisa. E vai acontecer. Mas dependendo da situação, deixa eu falar. Aquele que é movido, cujo coração ele está, é um só coração com Jesus, vai chegar em alguns momentos, ou em algum lugar, ou alguma situação, que agora para acontecer o milagre, tu vai ter que dar a tua própria vida. Talvez, nesse momento, é o momento que a igreja está sendo desnudada. A igreja não está morrendo por ninguém. A igreja não está pagando preço por ninguém. Volte lá. Volte e busque aquilo que você deixou no meio do caminho. Volte e busque. Retome aquilo que ficou pelo caminho. O começo ninguém sabe fazer, né? É depois que aprende a fazer, aí a gente deixa aquilo que nos trouxe para esse lugar e nos convenceu e mudou o nosso coração e transformou a nossa vida, agora entrar nesse caminho e nos colocar na brecha, nos colocar como canal, nos colocar como cooperadores dessa obra. Aquilo que nos trouxe foi aquilo que ficou no meio do caminho, porque no começo a gente não sabia fazer. O problema é que com andar a gente aprendeu a fazer. E aquilo que nos trouxe já não é mais importante, porque agora eu aprendi a fazer, eu sei fazer, então como eu sei fazer, o que me trouxe aqui já não é mais importante. E é justamente isso que Jesus estava falando. Ele não é mais importante, o amor que você deixou no meio do caminho, ele não é importante mais, ele não é importante para te ensinar a fazer, porque você já aprendeu. Ele é importante porque ele é o que determina quando você vai fazer algo por alguém ou em alguma situação. É o que nos move a fazer algo. Então não se trata de saber ou não fazer. É o que determina. E movido de íntima compaixão, Jesus foi até o coxo e curou. Foi até o cego e curou. É por isso que nós não podemos deixar pelo caminho o que nos trouxe até Jesus. Porque o que nos trouxe até Jesus é o que vai determinar, o que vai nos mover. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que estão conosco. Irmã Fabiana, Deus abençoe. Pastor Maico, Pastora Gi,
Deus abençoe. Grande abraço. Em nome de Jesus. Olha aí, ó. Irmão Fernando. Novas de alegria. Em nome de Jesus. O irmão evangelista Fernando, né? Presbítero, se não me engano. Deus abençoe. Quem é que tá aí, gente? Dá um tchauzinho aí. Samuel, da Igreja Refúgio. Rose. Deus abençoe, Rose. Abraço para as meninas, todo mundo aí. Raquel, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Abraço. Diego. Ó o Éder aí, ó. Éder. Não sei se já passaram ou ainda estão aí. Saudade. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Maria Madalena, Pastor Sandro. Ó, o Anderson tá aí. Neil, grande abraço. Irmãos, a todos um abraço. Uma boa noite. Cecília, Rosane, a Joyce. Dá o teu tchauzinho aí, dá um oi aí para nós, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe o nosso estado. Tantas pessoas passando por dificuldade, enfermidade em relação ao Covid, dificuldade em relação às enchentes, às cheias. Irmãos, vamos estar orando por essas pessoas, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nações. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço lá para o pastor Neri, a pastora Beatriz, do Ministério Refúgio. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Um ótimo domingo. Nós ficamos por aqui. Hoje, um pouco mais tarde, teremos culto. Também será transmitido. E vamos continuar caminhando. Vamos continuar caminhando. Irmãos, boa noite. Deus abençoe. Abraço. Que essa palavra seja uma bênção para a tua vida. Que essa palavra, nesse momento, que ela possa ser esclarecedora. Que ela possa ser uma semente. Que possa gerar entendimento, compreensão. Que possa ser um suporte. Que possa te ajudar a se reposicionar. A nossa intenção aqui é de abençoar a sua vida. Deus abençoe. Grande abraço. Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Paz, bom domingo e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau.